Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Olá! Diretamente da Califórnia, começamos mais um Brasil com Z, um programa feito por brasileiros e para brasileiros. E hoje temos a honra de receber um profissional que coleciona títulos em sua carreira num dos esportes de mais destaque no Brasil, o voleibol. E ele tem mais de 20 anos de experiência como fisioterapeuta e assistente técnico das seleções brasileira de feminina e masculina de vôlei. Ele já tem, na sua carreira, 5 medalhas olímpicas e trabalhou com o Bernardinho. E agora traz toda essa bagagem aqui para a Califórnia. O nome dele é Guilherme Tenius e ele é mais conhecido como Fiapo. Mas antes da gente estar com ele aqui nos estúdios, ele foi gravar uma externa lá na praia com a Aline. Confere aí, a gente já volta já. Morning Brazilians, olá Janine e André. Dia lindo de sol aqui em Huntington Beach, perfeito para encontrar o Fiapo, bater um papo e acompanhar a nova rotina dele aqui na Califórnia. Vamos lá? Olha como o mundo dá a volta e dá a volta muito rápido. Há 5 anos atrás, eu fui contratada como repórter para trabalhar num time de vôlei, num dos melhores times nacionais. E quando eu cheguei lá, o Fiapo estava lá como fisioterapeuta. E agora, 2017, eu me mudei para Califórnia e olha quem veio também, no mesmo ano que eu, quase no mesmo mês. A gente veio quase no meio do ano, assim. Bem perto. Bem perto. Aliás, a gente se encontrou no Brasil um pouco antes, né? É. E a gente se encontra, mas aquele a gente se A encontra, gente se né? vê. E a gente se encontrou. Queria saber como que tá a tua rotina aqui na Califórnia e como que foram, né, esses primeiros meses por aqui. Foi surpreendente até, né? Porque depois de 20 anos, né, envolvido com seleção brasileira, Rexona, eu de 2 anos pra cá, a gente conversando com a minha esposa, a gente começou a amadurecer a ideia, né, de eu dar uma desacelerada. Eu vim com alguns planos, né? Mas o principal até nem consegui cumprir, que era eu pensava em tirar assim, uns 2 meses de férias. Né? Eu falei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar. Há quanto tempo você não tinha férias, Fiapo? Férias mesmo, de 1 mês, nunca tive. Aí eu cheguei aqui e falei, bom, eu quero realmente descansar, aproveitar, né, a minha família, estar junto. Eu tenho uma filha de 14 anos que adora esporte, as duas gostam. Então eu falei, vou ficar 2 meses pegando onda com a minha filha e estudando inglês, era o meu objetivo. Quando eu sou obrigado a falar inglês, vai saindo mais. Errado, assim, meio índio, né? Mas aos pouquinhos vai melhorando. Até que, sei lá, menos de 1 mês depois que eu cheguei, o Loyola descobriu. Ele já sabia que eu vinha, falou, pô, já chegou, tal, nem avisou. Ficou escondidinho. Queria avisar, né? Mas ele descobriu, me ligou. E ele é um cara, né, um fenômeno aqui do vôlei de praia, da Califórnia. Tal. E aí ele me ligou pedindo ajuda. Ele falou, cara, me ajuda aqui. Pô, não tô dando conta, eu acho que você pode me ajudar muito em vários aspectos e tal. E aí, cara, o vôlei é
faz parte da minha vida, né? Eu comecei a jogar vôlei com 10 anos, eu tô com 46, são 36 anos dentro do esporte. Aí começou a dar aquela coceirinha para ver o que ele queria. Além de ser oportunidade também, né? Porque muitos brasileiros quando chegam aqui fazem completamente trabalhos assim que não tem nada a ver com a carreira deles ou com o que eles pensavam, e você já chegar com uma oferta do Loyola. Sem dúvida. E aí assim eu comecei a trabalhar. Eu comecei ajudando ele ali nos treinos de vôlei de praia, porque eu como fisioterapeuta, né, eu passava a maior parte do tempo dentro da quadra, durante os treinos. Você trabalhou lá o ano inteiro e viu como é que a coisa funcionava. Então, e por acaso eu tive a sorte de trabalhar 20 anos com o melhor treinador do mundo, né? O cara mais vencedor da história do esporte mundial, qualquer esporte, não é só o vôlei, né? Nunca ninguém ganhou tanto quanto ele. E como é que foi isso, por exemplo, o Bernardinho? Você trabalhou ao lado dele durante tantos anos, e aí quando você chegou para falar para ele, tipo, tô pensando em largar tudo e sair, como que foi a reação dele? E na verdade foi muita coincidência também, porque logo em 2017 ele também saiu, né? Como técnico. Qual foi o conselho que ele te deu? Ele te apoiou na hora? Como é que foi? O Bernardinho ele tem uma boa relação com os Estados Unidos. Assim, né? Ele me falou que teve milhões de propostas quando ele saiu da seleção para treinar seleções do mundo inteiro. Mas a proposta que mais balançou ele foi para ele ser o head coach aqui da Stanford. Né, que tinha sido a última campeã do NCAA, do feminino e tal, e ele quase veio. Ele falou... Mas eu conversei com ele na boa. O Bernardinho é um cara muito bacana, assim, né? Tem aquele jeito estressado e tal, nervoso, grito e tal. Você fica até com medo, né? Quando você vê as imagens na quadra, você fala, meu Deus. Mas fora dali, ele é um cara muito bacana, assim, super compreensivo. A gente estava num hotel, eu bati no quarto dele, falei, cara, eu queria conversar contigo e tal. Ele, pô, entra ali. Eu falei, pô, tô pensando, né, já um ano e meio, 2 anos que eu vim amadurecendo a ideia e tal, e depois da Olimpíada eu dar um tempo. Aí ele tomou um susto assim, né? Mas dar um tempo como? Eu falei, cara, a seleção realmente pra mim chega, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel lá, né? E aí ele me apoiou desde o primeiro momento, desde o primeiro momento. Ele falou, pô, cara, vai com tudo, você tem tudo pra se dar bem, conta comigo se precisar. Inclusive ele foi um dos que assinou uma carta de recomendação para mim, né, para a questão do visto, tudo. Então foi tranquilo, assim, foi um pouquinho, você sente um pouquinho a mudança, né? Eu acho que é importante também ter um cara assim de peso que tá ao seu lado há tanto tempo, te dar um conselho do tipo, cara, vai, porque todo mundo fica... Vontade de vir, eu acho que todo mundo tem, né? Mas só vontade não adianta, porque tem que ter coragem para vir. Porque dá um pouco de dúvida, condição, né? Condição também, Não, tem gente que vem que, pô, como a gente tava falando, a realidade é o pessoal que vem também e vem de qualquer jeito. Vem na raça, né? Mas tem muita gente que tem vontade, tem condição e mesmo assim não tem coragem, às vezes, de abandonar a família, de largar tudo para trás, largar uma carreira, não é fácil. Muita gente me chamou de maluco, assim, né? Falou, inclusive dentro da minha família. A mãe a gente entende, né? Porque a mãe, o filho vai embora e tal, mas outros, né? Irmão, tio, primo, falou, caramba, cara, você tá louco, você vai jogar tudo pro alto, tudo que você construiu e tal. Eu falei, não vou jogar pro alto não, tudo que eu construí tá construído, eu não vou jogar nada pro alto. Trazendo essa bagagem toda pra cá. Vou trazer comigo, vou levar comigo pra lá, né? E eu tenho certeza que tudo isso vai me ajudar muito lá. O pior é isso, ó, o treino é legal, mas isso aqui que é mais... faz parte, né? Tá mal acostumado, né? Porque no Brasil você tinha um monte de gente pra fazer. Daqui a gente faz tudo, enche bola, arruma a rede, bota a marcação. Mas é isso aí, vida nova. Eu faço feliz da vida. Obrigado, Aline. E olha, o Fiapo já saiu de lá, já tirou toda a areia do pé e tá com a gente aqui no estúdio, cara. Obrigado pela sua presença. Aqui é um aperto de mão brasileiro com carioca. Prazer. Obrigada mesmo por ter vindo. E olha, gente, olha a praia da Califórnia em pleno inverno, né? E que céu maravilhoso, que não dá para sentir falta da praia do Rio de Janeiro não, né? Lembra um pouco. Até. Lembra, né? O inverno do Rio de Janeiro é um pouco assim também. Agora, Fiapo, 20 anos de carreira e pá, vou mudar minha vida para os Estados Unidos. Fala um pouquinho, como foi esse estalo aí? Uns
3 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho alguns amigos que moram aqui. Eu vim passar fiz uma viagem de férias com a família e passei, inclusive nessa época, passei o Natal na casa de um grande amigo. E aconteceu um episódio que me chamou muita atenção nesse dia. Ele tem uma filha pequenininha e tal, ele nos recebeu, abriu a porta da casa dele e a porta ficou aberta. Ele mora ali em... eu já imagino. É o segundo, ali perto de Manhattan Beach. E a porta ficou aberta e a filha saía, entrava na casa do vizinho, voltava, os vizinhos entravam na casa dele, iam brincar na rua. E a gente passou o dia lá, almoçou e tal, e a porta continuou aberta. E um monte de casa sem portão, nem sem nenhuma muro. Casa com portão, com muro, As que nada. tem portão é por causa de cachorro. Isso realmente me chamou a atenção, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? A gente vive hoje ainda está pior, infelizmente, mas na época uma realidade muito ruim de insegurança. Eu morava num bairro nobre e que a gente tinha medo de sair na rua, né? Eu saía com receio. Sim. E aquilo ali eu falei, pô, isso aí é um sonho, a gente poder viver assim, né? E aí, a partir daí, eu comecei a pensar na ideia, junto com a família, minhas filhas. Eu tenho uma filha mais velha de 18 anos que tinha um sonho, desde pequenininha, de vir estudar aqui, de jogar vôlei numa universidade. A família toda envolvida com o vôlei. Imagino em quem se inspiraram. É verdade. E aí, a gente, a partir daí, veio amadurecendo a ideia. A gente estava num ciclo olímpico, início do ciclo olímpico para a Olimpíada no Rio de Janeiro, né, no Brasil, na minha cidade. E eu meio que botei como ponto final, né, esse período. Eu iria completar 20 anos. Como se fosse um deadline, né? Vou até aí. Um ciclo, né? Na verdade, foram 5 ciclos de 4 anos. Né, trabalhando primeiro na seleção feminina, depois na masculina. Eu falei, pô, eu acho que tá bom, né? E a gente se dedica demais, a vida é muito sacrificante, muito tempo fora de casa. A família não reclamava, mas sentia falta, eu sentia falta. Toda vez que eu no final, assim, toda vez que ia chegando a hora de viajar, eu já não ia mais com aquele prazer, eu sentia, sabe? Eu falei, putz, de novo, pro Japão de novo. Foram 16 vezes pro Japão. Ao mesmo tempo que é uma... 16 vezes só Japão. Ao mesmo tempo que é um grande desafio e um grande desejo de muitos profissionais chegar onde você chegou, chega um momento que você pensa isso mesmo, né? Deixa eu repriorizar os meus valores. Eu tinha que tomar cuidado até com a maneira como eu falava isso, né? Até para não passar assim, uma certa arrogância, né? Falar, não quero mais a seleção brasileira. Não foi isso. A seleção brasileira, eu acho que se me chamarem daqui a pouco para voltar, eu vou balançar. Porque a gente está ali, defendendo o nosso país, enfim. Graças a Deus, eu passei um ciclo maravilhoso, que eu tive muito mais vitórias do que derrotas. Mas realmente estava na hora, sabe? Chega e até abre espaço para outras pessoas também, né? E deixa uma coisa interessante que você está falando, porque você deve ter visto para cá com o mesmo visto que eu tenho, né? Habilidades extraordinárias. Isso, com a história que você tem, é muito legal. Mas olha, isso que você está falando é uma coisa que as pessoas têm que saber. Quando a gente constrói uma carreira e consegue, né, ser reconhecido por um país de primeiro mundo com habilidades extraordinárias, a gente não desmerece a nossa história, nem o nosso país, nem o nosso povo. A gente ama o nosso povo, o nosso país. Só que se a gente pode, né, fazer um upgrade, né, principalmente segurança. Eu tenho 2 filhos como você. Você tem 2 meninas, eu tenho 2 meninos. Mas assim, dá esse upgrade de segurança, de uma estabilidade, viver um pouco mais tranquilo, sem aquela tensão, né? É legal a gente poder dar isso para a nossa família, priorizar num certo momento isso daí. E eu louvo a sua atitude. Passa muito rápido, né? A vida. Né? Outro dia eu tinha 18. E você tá igual eu, com umas barbas brancas, com os cabelos brancos aí. São 46 anos e passou assim. E os filhos são as testemunhas que a gente vai envelhecendo. É muito rápido. E vai passando o tempo. Agora sim, Fiapo, por que a Califórnia?
Né? Aonde você mora aqui, aonde você se estabeleceu aqui, por que você escolheu o estado para vir primeiramente? Porque tem muito brasileiro que escolhe a outra costa e você veio para cá. Eu acho que foi um pouco por essa viagem que eu fiz. Sim. E é o segundo lá que você está com seu amigo, aí você já se encantou ali. Na verdade, a gente estava hospedado num hotel em Santa Mônica e foi esse dia, né, até a casa dele, passar lá, almoçar, um dia de Natal. E a gente aproveitou e fez uma viagem de férias, como a gente já tinha feito outras para a Flórida e para a Europa, enfim. Mas eu acho que talvez pela semelhança com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. A gente, foi como você falou no início, a gente está no inverno e eu vim da praia há pouco tempo. Cheguei lá todo encasacado, com 9 graus, às 8 horas da manhã, e saí da praia às 11 e pouquinho, com 24, de short e camiseta. Então, o Rio é muito assim, né? Não chega a fazer tanto frio, mas de manhã é friozinho, depois abre à noite, melhora um pouco. Então, acho que por isso, assim, um lugar, além de ser um lugar maravilhoso, né? Agora, se a Califórnia é compridona e tem um monte de cidade, que cidade você escolheu para viver? Eu moro em San Diego hoje, mas mais pro sul. Foi um pouco por acaso, né? A nossa ideia era ir para aquela região ali, de El Segundo, Hermosa Beach, porque ali está o núcleo do voleibol de praia dos Estados Unidos. Uau. Mas como a minha esposa veio antes de mim, e ela veio estudar, né, com visto de estudante, e as minhas filhas vieram como dependentes dela, foi procurando um curso bom de inglês e conversando com amigos do Brasil. E um amigo sugeriu, falou, tem um excelente curso em San Diego, que é um bom custo-benefício, enfim. E aí a gente, por acaso, acabou lá. Nós moramos aqui em Los Angeles e o interessante é isso, eu já vi vários amigos do Brasil recomendando amigos brasileiros que querem vir para cá para morarem em San Diego, porque tem bons cursos de inglês e uma comunidade interessante brasileira. A cidade, eu estou super satisfeito. Eu acho que se eu tiver que sair de lá, né, por conta do vôlei de praia, né, a minha área de atuação e tal, eu até posso sair de lá um dia, mas minhas filhas vão reclamar, eu acho. Então, eu ia perguntar, como é que está a adaptação da sua família nessa nova cultura, nesse novo país? Porque, inclusive, fiquei sabendo que a sua filha mais velha está se dando muito bem, obrigada, por aqui. Então, como é que está essa adaptação e a história da tua menina? Não, graças a Deus está tudo bem, tudo ótimo. O início foi um pouco mais complicado para menor. A mais velha, como eu falei, desde muito nova, ela tinha esse sonho. A menina sempre foi muito determinada, jovem, ela quer conhecer o Japão, ela quer fazer não sei o quê, então ela tem ambições. Né? Sim. E ela botou na cabeça, as duas jogavam vôlei lá no Rio de Janeiro, e ela falou, pai, eu quero estudar nos Estados Unidos. Quero jogar e ela já sabia inglês, tudo? Ela sabia já, né? Uma coisa que já tinha noções. Uma coisa que a gente fez questão desde muito jovem foi realmente que elas aprendessem a língua. Então, talvez o que eu não fiz na minha infância e adolescência, a gente fez com elas e elas, a mais velha principalmente, já chegou aqui dominando a língua. Agora, então, nem se fala. Mas e ela está super bem, a mais novinha sofreu um pouquinho no início. Saudade dos amigos, né? Chorava todo dia. Quantos anos tem a mais nova? Tem 14 agora. Chegou sim, com é uma 13. Pré-adolescente. Isso, aquele daí grupo. Já fez o grupo nós temos um de 14, então. Estudava no mesmo colégio desde o maternal, então aquela dupla junto, a turma que subiu junto. Mas ela hoje, graças a Deus também, está muito melhor, joga vôlei, entrou para o time da high school, já foi campeã no primeiro ano, então já fez um grupo. O esporte ele é bom para tudo, né? E principalmente para essa inclusão. Olha, vendo você falar da sua família, né? Eu sei que fazer uma mudança de país é bastante complicado, mas para um país de primeiro mundo, né? Interessante, existem expectativas. E eu queria perguntar um pouco sobre a sua fé, porque eu sei que o amparo, né, o apoio de Deus, o estar cercado, né, estar dependente de Deus de alguma maneira, né, isso nos ajuda bastante, né. E na nossa pauta chegou pela Aline, que é a nossa produtora hoje, né, que você tem uma experiência de fé aqui também. Conta um pouquinho pra gente. Não, eu acho que a gente tem que ouvir o nosso coração,
né? Muitas vezes quando a gente toma uma decisão desse tipo, a gente deixa um pouquinho a razão de lado e a gente ouve o nosso coração. E eu acho que quem fala lá no nosso coração é Deus. O próprio Deus. Então, é isso, assim, eu sentia que eu tinha que vir, que era a hora de vir, de aceitar um novo desafio. Eu sei que eu sou um cara que construí uma carreira, sou bem capacitado, não tenho medo de desafios, não tenho medo de trabalhar, muito pelo contrário. Eu acho que esse tempo todo aí na seleção e tal exigiu demais, né, uma dedicação intensa e eu não tenho problemas com isso. Então, eu acho que é isso, essa resposta é do coração mesmo, né? Tipo assim, vai porque... Deus te confirmando, né, que é o momento certo. A minha mulher também tem isso dentro dela, então acho que a gente conseguiu juntar. Eu até vi na reportagem ali, Fia, porque você falou, eu queria tirar um tempo sabático, alguns meses aí para descanso, mas no fim você não conseguiu. Então, assim, você já está trabalhando de novo e no mesmo segmento. Me fala um pouco do que você anda fazendo aqui, agora nos Estados Unidos, uma vez que você, teoricamente, está aposentado. Não, né? Não tá. Teoricamente, não, né? Teórica, longe disso. Não, foi o que eu falei, assim, quando eu vim para cá, eu vim com um visto, né, que me permitiu, né, trabalhar e me permitiu chegar aqui com boas credenciais. E eu tenho muitos contatos, assim, de amigos que moram aqui. Eu cheguei a... Tudo isso eu vim através do Loyola, que é esse meu amigo que mora aqui há 23 anos, é super campeão do vôlei praia, foi o King of the Beach aqui na Califórnia. O Anjinho e o Loyola, na verdade, era uma dupla que são meus amigos de infância e estão aqui até hoje. Então, eles me abriram as portas aqui, né? Então eu vim e hoje eu estou mais ajudando o Loyola, passando a minha experiência para ele. A gente tem projetos assim para o futuro de formar realmente uma equipe de trabalho forte. Ele com a experiência dele, eu trazendo essa minha experiência do campo da fisioterapia, dessa experiência com a parte da saúde, do atleta, que eu acho que tem tudo para dar certo, assim, uma coisa completa a outra. E hoje eu tô isso, eu trabalho na praia, meu escritório é na praia, tem uma música que todo lugar que um carioca quer estar. Né? Exatamente. Então, e a gente está desenvolvendo projetos, né, futuros para que, quem sabe, eu não participe da minha 6ª Olimpíada em Tóquio, agora por um outro esporte, pelo vôlei de praia, né? Já que foram 5 pelo vôlei indoor. É um investimento. A gente tá... E os seus alunos são o quê? São brasileiros, americanos? São atletas americanos. Então, e americanos. Eu quero fazer uma pergunta. Como que o americano, porque eu sou músico, eu já tenho um feedback, né, da reação dos brasileiros com a minha música. O americano, assim, eu vou falar um pouquinho, fazer uma propaganda pessoal aqui. O americano, ele tem acesso a instrumentos e a estudo de música de alto nível e eles se tornam muito racionais. E o brasileiro, como não tem tanto acesso, ele é mais emocional, ele é mais coração. Então, quando você tem uma boa técnica e coloca o coração, a minha música tem um tempero que a deles não tem. Então eles curtem, né? Eles veem essa diferença. E eu tenho essas reações do público americano vendo o meu trabalho. O seu trabalho, como tem sido você trabalhar com os americanos? Como ele vê um brasileiro, né, aqui nos Estados Unidos, trabalhando com vôlei, que é um esporte de super destaque mundial? Como eles te enxergam e te respeitam? É mais ou menos isso. Na verdade... Né, voltei lá atrás, né? Que eu não estou jogando tudo pro alto, eu estou vindo com uma bagagem muito grande. E o respeito que eles têm por isso, pela minha história que foi construída, é impressionante. Muitas vezes é maior do que no Brasil. Olha. Então tudo que eu falo, algumas dicas que eu dou, tal, eles abrem o olho desse tamanho e são jogadores. É ouro, né? São jogadores atletas, olímpicos, né? também, alguns, com medalhistas olímpicos, meninas e rapazes. Então, acho que é um pouco isso. A metodologia do trabalho ela é um pouco diferente. Eu tive logo que eu cheguei, um período de uma semana acompanhando os treinos da seleção americana de vôlei indoor
e percebi a forma que eles trabalham. Realmente tem uma diferença. Então, eu acho que esse pessoal que está trabalhando junto, que a gente está trabalhando junto, dando treino e tal, eles gostaram da nossa metodologia. É o que a gente fala bastante aqui no programa, né? Quando o brasileiro chega e tem todo esse talento que você, inegavelmente você tem, Fiapo, né? Experiência. E experiência, e reconhecido mundialmente. Então, assim, você chega e começa a dar esse tempero, que foi que o André falou, você se destaca facilmente. Então, assim, a gente já está, infelizmente, terminando o programa e eu queria que você deixasse para esses brasileiros, os nossos telespectadores que nos acompanham aqui, um recado para essas pessoas, né? Você teve um exemplo de fé e de superação de vir para cá e ter a coragem de começar algo totalmente novo, né? Então, assim, qual que é o seu recado para eles, para essas pessoas que de repente queiram fazer o mesmo? O meu recado é que essas pessoas elas ouçam o coração delas. Na verdade, a vida é muito rápida, né? Ela passa muito rápido, o tempo é muito curto para a gente ficar só na racionalidade. Então, quando a gente cumpre um papel e a gente recebe algum chamado, ou que a gente ouça mais o nosso coração e acredite nos nossos sonhos e siga em frente, que no final vai dar tudo certo. É isso aí. Que bom. Tá bom? Olha, mais uma vez, o nosso programa deixa uma mensagem de fé, de esperança, de superação e de determinismo e de atitude. Tá? Eu acho que as pessoas têm que tomar atitude e fazer o que o coração está pedindo, porque eu digo assim, ó, a voz do coração é a voz da intuição, essa voz é a voz de Deus. E conhecemos hoje, fomos honrados hoje com a presença do Fiapo, que ouviu a voz de Deus, está aqui com a sua família. A gente deseja para você toda a felicidade, que você seja muito próspero aí, que esses projetos futuros seus tragam muitas vitórias para sua vida. E realmente, estamos muito honrados de poder te receber aqui e vamos estar acompanhando de pertinho o seu sucesso, mais ainda do que você já tem acumulado. Um abraço a todos. Obrigada mesmo, Fiapo. Obrigada, gente. Até semana que vem.